Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores de escola dominical, para os nossos superintendentes e a paz do Senhor também para todos os nossos pastores, dirigentes das nossas congregações do campo de Bangu. E queremos deixar aqui também um abraço a todos os nossos amigos que nos acompanham sempre nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando no final de mais um trimestre, né? Estamos agora à lição de número 13 e eu gostaria de já deixar aqui um Feliz Natal para todos os amigos, para todos os irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, as nossas congregações, que Deus continue abençoando, né, as nossas vidas, e que neste período de Natal possamos passar também para os nossos alunos, como escola dominical, é sempre bom a gente trazer a ciência de todas as coisas concernentes à Bíblia. Por exemplo, uma festa natalina, nós sempre passarmos para os nossos alunos o que é ou qual o objetivo do Natal, né, que é o nascimento de Cristo. E que Deus continue abençoando você, superintendente, você, professor, que Deus dê a sua graça à vida de todos vocês. Bem, a lição de número 13 traz aqui, né, nessas últimas lições aqui, falando sobre as atualidades dos dons espirituais. Gostaria, antes de qualquer coisa, lembrar também, né, que, como sempre, o pastor oficial e professor oficial, na verdade, das nossas aulas é o nosso pastor Sóstenes Silva, e estamos aqui mais uma vez para substituí-lo nesta aula, mas quero pedir a todos os irmãos que orem, né, pelo nosso pastor presidente Sóstenes Silva, para que Deus continue dando graça à sua vida, lhe dando sabedoria, lhe dando forças para continuar. O pastor Sóstenes é um incentivador, ele é um professor, né, e ele é um incentivador do ensino da palavra de Deus. Então, para nós é um prazer muito grande ter o servo de Deus como nosso pastor. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, né? Deus abençoe ao nosso pastor e a sua família. Muito bem. Atualidade dos dons espirituais. A lição de número 13, o tema fala sobre a atualidade dos dons espirituais. O texto de referência está lá em 1 Coríntios 12, né? O texto áureo, que é a dica da lição. O texto áureo é o texto, né, da lição, o texto da Bíblia, que faz uma boa referência e diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. E a verdade aplicada, que é o resumo da lição, aí nós temos aí o resumo da lição, diz assim: dom espiritual é capacitação especial e sobrenatural concedida à igreja para cumprir sua missão. Então aqui, né, na verdade aplicada, nós temos aí o resumo, onde ele diz que dom espiritual é capacitação especial e sobrenatural concedida à igreja para cumprir sua missão. E aí os objetivos da lição, que são 3, apresentar brevemente os dons espirituais, suas funções e como zelar por eles, discorrer sobre as situações concernentes aos dons, e o 3 aí, objetivo 3, mostrar como Deus tem um plano perfeito para a igreja e como devemos trabalhar com o dom. A parte dos dons espirituais, conforme a lição vai falar, o objetivo aqui, né, o tema da lição fala a atualidade dos dons espirituais. Então, é a atualidade dos dons espirituais. Esses dons espirituais são atuais? Eles ficaram para um tempo atrás? Que dons são esses? Então, você pode, né, já no começo aqui com o tema da lição, eu gosto sempre de trabalhar esse tema da lição para você envolver o seu aluno. Então, nós vamos observar aí como um dos primeiros quais são os dons aí, né? Se você for lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o 11, nós temos aí, Paulo dá uma relatada aí sobre esses dons. A gente observa que o comentarista, ele começa a lição falando sobre Corinto, né? A cidade de Corinto, qual era o contexto daquela cidade, como é que, quem era, né? Aqui ele diz que a cidade de Corinto, localizada entre os mares Egeu e Adriático, era uma cidade portuária. Então, sendo assim fortemente cosmopolita, famosa pelos jogos atléticos, teatros, santuários e o templo da deusa grega Afrodite. Então, a gente vai observar que o contexto de Corinto, né, e da carta aos Coríntios, na verdade, encontra ali
um pano de fundo de um local bem moderno, né? Bem modernizado, cheio de entretenimentos, muita idolatria, muito o culto, né, ao atletismo, ao esforço. Então, a gente vai observar, se você pode traçar com o seu aluno o perfil dos coríntios, né, ou da cidade de Corinto daquela época, a gente pode fazer um paralelo à nossa realidade. A gente entende que a palavra de Deus ela é atual, ela se contextualiza sempre, e esse é que é a grande... vamos dizer assim, o grande poder da palavra, né? Ela se enquadra, ela vem justamente tomar forma nos moldes ou moldar nos nossos tempos também atuais. Então aqui a gente entende pelas palavras, né? O comentarista falando aqui, trazendo esse contexto, o pano de fundo da realidade do tempo de Paulo lá nos Coríntios, e trazendo aqui que Paulo encontra uma cidade bem modernizada, bem atualizada, a igreja cheia dos dons, tinham todos os dons, mas tinham alguns problemas, né? Então aqui, como o primeiro item, nós vamos apresentar brevemente. Então você tem uma lista aí em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do 8, ele fala: um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e o outro pelo mesmo Espírito a fé, o outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então aqui, né, Paulo mostra ali alguns dons aqui, né, que a igreja de Corinto tinha. Mas nós vamos observar que quais eram as funções desses dons? Para que serviam? Porque ali Paulo, ele encontra-se numa cidade, poderíamos dizer, uma cidade famosa, vamos traduzir melhor, uma cidade vaidosa do que se tinha. E aqui a gente vai ver que Paulo chama a atenção e começa a ensinar o pessoal de Corinto sobre a questão dos dons. Qual era a função dos dons? Eu lembro de um pastor que trouxe uma vez uma palavra para nós, ele já faleceu, estava tentando lembrar o nome dele, me fugiu aqui da memória, mas ele justamente falava sobre essa questão dos dons. Todos nós temos dons, e aí ele dizia assim, e esse dom, ele é dado, cada um, não é para um benefício próprio. Olha que coisa tremenda. O dom, ele é dado, não é para o seu benefício. O dom que você tem é para benefício do outro. E isso é que é interessante, então, a gente observar. A gente olha aqui esse contexto, onde Paulo, ele vai explicar aqui que lá em Corinto o pessoal começou a ficar soberbo porque achava, eu falo em línguas, ou eu interpreto, eu sou mais importante. Não, eu tenho o dom de curar, eu sou mais importante que você. E eles começavam a criar esses problemas entre eles e achar que cada um com seu dom era mais importante do que o outro. A Bíblia era bem clara quando ela nos chama, né? Ou Cristo, na verdade, quando mostra a vinda de Cristo. Cristo veio para servir. A função de Cristo foi servir. Como já ministramos e enxergamos nessa própria lição, nas lições anteriores, no contexto das lições anteriores, que tudo que Deus preparou, né, Deus veio mostrando ao homem, queria mostrar para ele que o seu reino não consistia em comida nem bebida. Ele veio para servir. Amar ao próximo era o mais importante para Cristo. Né? Olha, quantas vezes eu pedi, tive sede, não me deste de beber. Tive fome, não me deste de comer. Senhor, mas quando que todas as vezes que não fizestes a um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. Então Cristo estava trazendo ali uma realidade onde os homens não estavam muito acostumados. Mas esse é o verdadeiro amor de Cristo. Então os dons, na verdade, são atuais. Por que são atuais? São atuais porque eles têm uma finalidade. É para a edificação do corpo, para equilíbrio do corpo, para a manutenção da nossa vida, para a missão que foi dada para a igreja, que é ide, ensinai, ide, pregai o evangelho a toda criatura. E precisamos, porque por nós mesmos, nós não temos essas capacitações, mas o Espírito de Deus, o Senhor nos deu o Espírito Consolador, esses que estariam conosco até a vinda do Senhor, a qual também tem os seus dons.
Aí, nós vamos aqui ver no item 2, discorrer sobre situações concernentes aos dons, por exemplo, pessoas que descredibilizam completamente, né, os dons espirituais, porque alguém ali andou em escândalo, alguém fez um escândalo, alguém falou uma meninice, alguém exagerou. No tempo de Paulo não era diferente, e nem por isso foram desprezados os dons. Isso é interessante, nós falarmos com os nossos alunos sobre isso, trazermos esta realidade, porque Satanás sempre procurará descredibilizar as coisas de Deus. E aí nós temos que trazer esse contexto para os nossos alunos. Os dons espirituais são atuais, são ainda. Por quê? Porque Cristo, nós temos uma palavra que até o comentarista deixou aqui, ó, em 1 Pedro, está aqui, 1 Pedro capítulo 4, você observa 1 Pedro 4, versículo 10, diz assim, ó, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus que Ele dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Tudo que façamos seja para a honra e glória do Senhor. Muitas pessoas acham, não, Deus me usou aqui para curar, então agora eu começo a ficar famoso, eu tenho que ser muito caro para ir numa oração, você tem que me pagar X e tanto, e as pessoas vão trazendo as suas glórias. Estes escândalos, eles não podem, por causa destas pessoas, você não pode descredibilizar os dons, porque os dons são feitos, são doados, na verdade, é algo imerecido que nos é dado e prestaremos conta. Pare para pensar, converse com seu aluno sobre isso tudo. Um dia diante de Deus estaremos e prestaremos conta de todas as coisas que temos. Se você buscou a glória para você mesmo, faz aquela relação quando alguns chegarão, Senhor, mas no teu nome eu curei. Olha só, lembrei agora desse texto. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu falei até línguas, né? Mas o Senhor, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Qual é esse contexto? É justamente essas pessoas que buscam os dons para a sua glória, que buscam usar, Deus está me usando, então agora eu começo a trazer, e às vezes começam a mentir, dizendo que tem um dom e não tem, são enganadores, estão tentando trazer descredibilidade, mas você traz isso para o seu aluno. Mostre para ele, os dons, eles têm uma função. Os dons espirituais, eles são atuais e têm a função de conduzir o povo de Deus até ao encontro com Cristo. Então precisamos, trabalhar esse assunto com os nossos alunos e mostrar como Deus tem um plano perfeito para a igreja e como devemos trabalhar os dons. Então a gente observa aqui que o corpo, ele é todo interligado. Paulo, traz essa descrição. O corpo, a cabeça é Cristo, e o corpo, ele tem partes diferentes que não são iguais, porém eles se interligam e um depende do outro. Então, como o corpo de Cristo, precisamos estar unidos, precisamos estar ligados, precisamos estar com um único objetivo, que é fazer que o nome do Senhor ele seja glorificado. Não que o nosso nome. É como Paulo diz, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Se o Senhor te deu um dom, se você tem alguma coisa que você é especial para Deus, para alguma pessoa, este dom foi te dado para que você use para as outras pessoas. Porque pessoas estão precisando de alguém que leve a palavra. Pessoas precisam de cura, e esta cura Deus está dando. A Bíblia diz, olha, o que de graça recebeste, de graça então dai. Então é isso que nós temos que trabalhar. A atualidade, abusos e esclarecimento, no item 3, ele fala justamente sobre o cessacionismo, que é uma das teorias dos últimos tempos, onde pessoas acreditam que aqueles dons espirituais que Paulo fala, na verdade, eles foram daquela época, foram só um momento, dado especificamente para aqueles apóstolos, aqueles discípulos ali, e acabou. Não, queridos. Os dons espirituais, mesmo com tantas pessoas fazendo meninices, criando confusões, trazendo confusão para muitas cabeças, muitas pessoas, os dons espirituais, eles
continuam ainda. É uma forma, uma operação de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas para que você fale em línguas estranhas, para que você interprete espíritos. Deus dá palavra de sabedoria. Já viu? Às vezes um homem que você nunca viu, às vezes te dá um conselho que você, mas da onde vê isso? É o Espírito de Deus, que é uma coisa santa, pura, e usa como uma vida pessoas frágeis, simples, né? Pecadoras, mas que se entregaram a um Deus e estão sobre esse domínio, como o nosso pastor Sóstenes pregou aqui na terça-feira, não, foi no domingo, falando sobre justamente essa operação, esse mergulhar. Uns andavam, a água começou a entrar na água, a água até os pés, as canelas, depois subindo os joelhos, e uns foram a mais fundo e que se chegavam até a nadar. Então, que nós possamos nos envolver mais e entender que, embora muitos queiram ridicularizar, queiram descredibilizar os dons espirituais, eles são atuais e Deus quer usar você para outras pessoas, para que haja edificação no corpo de Cristo. Porque uma pessoa fez uma meninice? Não, que ele aprenda. Por isso Paulo estava advertindo aos coríntios para que eles soubessem, usar os dons para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe você. Boa aula a todos. Amém.